Pessoal, mais um vídeo no meu canal e hoje vamos aprender as grandezas e proporções. As grandezas são conteúdos fundamentais na matemática e aparecem constantemente no cotidiano, na ciência e em diversas profissões. Esse é o tema estudado em profundidade no ensino fundamental, porque ajuda o aluno a compreender medidas, comparações, cálculos e relações de quantidades. Então a gente vai ver as grandezas e proporcionais. Então vamos começar. Primeiramente, o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado ou comparado. Uma grandeza sempre possui um valor numérico e uma unidade de medida, tipo 1 m, que é 1 metro. Um exemplo, 5 metros, 2 litros, 10 quilogramas, 30 segundos. Sem a unidade de medida, o número perde sentido. Por exemplo, 3 sozinho não explica nada. A gente só vai falar 3. 3 o quê? Agora a gente fala 3 metros. Já informa uma medida de comprimento. As grandezas podem estudar o mundo físico e compreender como as coisas funcionam. Então a gente vai ver os tipos de grandezas, depois a gente vai ver as proporções. Grandezas podem ser discretas quando são grandezas contadas em números inteiros. Exemplo, números de aluno, quantidade de carro, número de livro. Mas não é possível existir 2,5 alunos e 3,7 carros. Não tem como a gente dividir carro nem aluno. Por isso essas grandezas são chamadas de discretas. Agora as grandezas contínuas são grandezas que podem assumir qualquer valor, inclusive números decimais. Exemplo, massa, tempo, temperatura, altura, distância. Uma pessoa pode medir 1,70 m, 1,705 m, 1,7.052 m. São bastante tipos. Por isso essas medidas são contínuas, não tem como parar. Agora o sistema de medida internacional é mais complicadinho. Porque o Sistema Internacional de Unidades de Medida, que é a SI, foi criado para padronizar as medidas no mundo inteiro. Ela facilita cálculos científicos, comerciais e matemáticos. São as principais unidades estudadas na escola são. Esse aqui são as grandezas, são o comprimento, que é o metro, representado pelo m, área, que é o metro quadrado, representado pelo m elevado a 2, volume, que é o metro cúbico, que é representado pelo m elevado a 3, capacidade, que é 1 litro, que é representado pelo L, massa, que é o quilograma, que é representado pelo kg, tempo, segundo, que é representado pelo S, temperatura, é o grau Celsius, representado pelo pulso, bolinha lá em cima, que significa graus, e o C, que é de Celsius. Lá nos Estados Unidos é grau Fahrenheit, mas a gente vai estudar grau Celsius por causa que é a medida padrão. Primeiro, medidas de comprimento. 1 metro. 1 metro é utilizado para medir o comprimento, distância, largura e altura. Exemplos é a altura de uma pessoa, o comprimento de uma rua ou o tamanho de uma sala. As unidades dele os múltiplos e submúltiplos. É o metro normal. Os múltiplos são o decâmetro, representado pelo DAM, que é o 10 metros, hectômetro, que é o HM, representado pelos 100 metros, e quilômetros, que é o KM, que é o 1000 metros. E também o submúltiplo, que é decímetro, que é o DM, 0,1 metro. Centímetro, o CM, representado por 0,01 metro. E milímetro, que é MM, representado por 0,001 metro. Na escola, aprende-se a converter medidas utilizando multiplicações ou divisões por 10. Exemplo, 1 metro é 100 centímetros. 1 quilômetro é 1000 metros. Então a gente vai fazendo aí essas contas e dá certo. Medida de área, a gente usa em construção, pisos, terreno, parede, plantação, é o metro quadrado. E quando um metro quadrado significa 1 quadrado com 1 metro de lado. A fórmula de área do quadrado é A, que é a área, é igual a L elevado e 2, onde A é a área e L é o lado. Fórmula da área do retângulo. A é igual a B vezes o H. H é a altura e B é base. Exemplo, uma sala de 5 metros de comprimento e uma de 4 metros de largura possui que é
A gente faz A de área é igual a 5 vezes 4, que é igual a 20 metros quadrados. Os metros cúbicos a gente usa para caixa, piscina, reservatório, construção, caminhão de carga. O metro cúbico representa 1 metro com um cubo com 1 metro de largura, altura e comprimento. Se a gente calcular a fórmula é V que é igual ao lado de L elevado a 3. A fórmula do volume do paralelepípedo é o V, que é de volume, né? Que é igual a C de comprimento vezes L de largura vezes H de altura, que dá igual ao paralelepípedo. Agora, essa capacidade medida de capacidade é o litro, o L. Exemplo, a gente usa aí para garrafas, caixas d'água, copo, piscina. Aí, 1 metro quadrado é igual a 1000 litros ou 1 quilolitro. Pablo, o que é 1 quilolitro? É os múltiplos e submúltiplos do litro. Que a gente tem quilolitro, o KL, hectolitro, o HL, decalitro, DAL, litro, L, decilitro, DL, centilitro, CL e mililitro, ml, que a gente já está acostumado com o ml. Exemplo, 1 litro é igual a 1000 ml. A gente também tem a medida de massa, o quilograma. A massa indica a quantidade de matéria de um copo. É usada para medir pessoas, alimentos, objetos e animais. A gente tem a tonelada, quilograma, grama e miligrama. Tonelada é o T, quilograma kg, grama G e miligrama mg. Por exemplo, 1 quilo pode ter 1000 gramas. Na prática, um pacote de arroz pode ter 5 quilos, que é 5.000 gramas. Uma pessoa pode pesar 70 quilos, 70.000 gramas. Vai aumentando bastante. Também temos a medida de tempo, que é o segundo. O tempo é utilizado para medir o tempo de uma corrida, duração de filme, horário escolar, tempo de uma receita, entre outros. Relações principal. Um minuto é igual a 60 segundos. 1 hora é igual a 60 minutos. E um dia é 24 horas. A gente tem uma semana, que é 7 dias. A gente tem depois mês. A gente vai vendo aí bastante coisa. O tempo aparece muito em problemas envolvendo velocidade, movimento, física e rotina diária. Rotina diária é para fazer receita, tipo de bolo. A gente vai lá colocar para tantas horas a receita do bolo. Simples. Por fim, as medidas de temperatura, que é o grau Celsius. Aqui no Brasil, pelo menos é grau Celsius. Lá nos Estados Unidos é o grau Fahrenheit. A temperatura mede o nível de calor ou frio. A escala mais utilizada no Brasil é Celsius. Exemplo, 0 graus, congelamento de água. 100 graus, ebulição d'água, que é quando a água evapora. A temperatura é estudada em ciências, geografia, meteorologia e até mesmo na física. Finalmente, a gente vai passar das grandezas e a gente vai ver agora a razão. A razão é a comparação entre duas quantidades através de uma divisão. Exemplo, uma turma possui 30 meninos e 15 meninos. A razão entre meninas e meninos é 30 sobre 15, que é uma fração. 30 quinzeavos, que é igual a 2, porque dá para dividir por 2. Se a gente pegar 2 vezes o 15, dá 30, ou seja, 2 vezes. Isso significa que existem 2 meninas a cada menino. 2 meninas a cada menino. A razão pode ser escrita em fração, divisão, com 2 pontos. Exemplo, 2/1, ou também pode ser 2 dividido por 1, ou talvez 2/1, que é 2 por 1. A gente também tem a proporção, e a igualdade entre duas rações. Exemplo, 2/4 é igual a 4/8, que são frações equivalentes. As duas frações representam a mesma relação. Propriedade fundamental da proporção. Quando duas rações são proporcionais, então a gente tem A sobre B é igual a C sobre D. Então A vezes B
é igual a A vezes D é igual a B vezes C. Essa propriedade é usada para encontrar valores desconhecidos, que é o famoso X da matemática, o X da questão que todo mundo o ama. Só que não, né? Grandezas diretamente proporcionais. São grandezas que aumentam ou diminuem juntas. Exemplo, quanto mais produtos compramos, maior será o preço. Não tem como você comprar 15 mil produtos e sair o preço por um produto, né? Convenhamos, daqui não tem como. Mas tem promoção que compra 3 objetos por R$2. É só pra queimar o estoque, né? E também a gente tem as grandezas... Continuando. Se 2 chocolates custam R$10, 4 chocolates custariam R$20. Porque temos 10 dividido por 2, que é uma fração, 10 meios é igual a 20 quartos, que é uma fração equivalente. E também a gente tem as grandezas inversamente proporcional, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui. Exemplo, quanto mais trabalhadores existem em uma obra, menos tempo ela leva. Tipo, se a gente tem 2 vezes 12 é igual a 4 vezes 6. 2 trabalhadores fazem um trabalho de 12 pessoas. 4 trabalhadores fazem o trabalho de 3 pessoas e aí por diante. É simples de entender. E agora a gente vai para a famosa regra de 3. Regra de 3 é usada para resolver problemas proporcionais. Exemplo, se temos 5 cadernos, custam R$25. Se os 5 cadernos custam R$25, quanto custam 8 cadernos? Tem como a gente resolver como? O valor do caderno é igual a X. Como que a gente descobre X? A gente faz 5 dividido por 25. 5 dividido por 25 é igual a R$5 cada caderno. Então, o X é igual a R$5. Então, se cada caderno custa R$5, multiplicando por 8, 5 vezes 8 dá 40. Aí, então, a gente faz R$40. Na forma simples. Mas a gente também tem a famosa regra de 3. Regra de 3 é diferente. Primeiramente, montagem. A gente faz uma fração. 5 oitavos é igual a 25x. X pode ser x avos, pode ser alguma coisa. A gente multiplica cruzado. 5x é igual a 200. Resultado? X é igual a 40. Simples. A matemática, ela faz um acordo com o português. Ela fala: X, posso te usar? Aí o português é bonzinho e fala: Tô, se quiser pode pegar o Y, W, até o alfabeto grego pode pegar. É, por isso que a gente tem bastante coisa, né? E a gente também tem a porcentagem. A porcentagem apresenta partes de 100. Exemplo, 25% significa 25 centésimos. Agora vamos para um problema. Um produto custa R$300 e possui um desconto de R$20. Vamos calcular. 30 vezes 0,20 é igual a 60. Preço final, R$240. Simples. A gente também tem o famoso escala, que a gente vai aprender também em outro vídeo. Vai ser da probabilidade e as escalas da probabilidade, que a gente vai aprender também em outro vídeo. Mas aqui é só para saber um pouquinho, né? Escala representa a relação entre o tamanho real e o tamanho do desenho. Tipo, se a escala for 1 por 100, isso significa que 1 centímetro do desenho representa 100 centímetros na realidade. Isso é muito usado em mapa, plantas arquitetônicas, engenharia e até mesmo na geografia nos mapas. Geografia a gente ama, né? Quem ama, dá um grito. Muitas poucas pessoas, né? Infelizmente, mas tem que aprender. A gente também tem que aprender a velocidade proporcionalidade. A velocidade relaciona distância e tempo. Fórmula V é igual a D mais D sobre T. Quando eu falo sobre é para fração, tá bom? Onde V é velocidade, D é distância e T é tempo. Então fica velocidade é igual a distância sobre tempo. Exemplo, se um carro percorre 120 km em 2 horas, V é igual a 120 meios, que é igual a 60 km por hora. Simples de aprender, não é?
Ó, a fração é divisão. Quando você vê assim, divisão, quando você vê uma fração sem nenhum contexto, divide por 2. Divide pelo número que está embaixo, pelo número denominador, e o divide entre o denominador e o numerador. Tipo, 120 dividido por 2 é igual a 60. Por isso que aqui é 60 km por hora na velocidade. Ai, Pablo, mas pra que a gente tem que aprender grandezas de proporções? Porque esse estudo das grandezas e proporções desenvolve o raciocínio lógico do aluno, interpretação matemática, capacidade de resolver problemas e organização de cálculos. Esse conteúdo serve de base para geometria, física, química, matemática financeira, estatística e engenharia. Além disso, ajuda o aluno a compreender melhor situações do cotidiano, tornando a matemática mais prática, aplicada à realidade. Muita gente tem dificuldade disso, por isso a gente tem que aprender isso daqui. Próximo vídeo agora, a gente pode fazer um vídeo sobre a geometria espacial. Ah, por que você não fez agora? Porque a gente precisa saber disso para entrar nesse assunto, né? Que na parte de geometria, que nem você viu aqui, vai ter bastante coisa com esse assunto. Geometria ali plana, eu esqueci de fazer esse vídeo antes, então me perdoem. Mas é isso. Obrigado por assistir. Tchau. Estuda. Tchau. Nossa, já falei 3 tchau agora, né? Tem que diminuir. Agora sim. Tchau.